Boa tarde, Paulo Nogueira. Ah, não, Paulo não está aqui, não. Cadê o Paulo? Ah, é só aqui, ajustar aqui o corte aqui. Boa tarde, Paulo, você está bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um Daí está na prazer sala. estar aqui de novo, Léo. Você está em São Paulo, né, Paulo? De São Paulo. Vim para o Dia Veio das para o Dia Mães. das Mães. Veio para o Dia das Mães. A sua imagem está um pouco congelada. Eu estou conseguindo te ver, mas acho que a sua conexão não está tão potente quanto lá em Florianópolis. Mas acho que a gente vai conseguir conversar aqui. Você me escuta bem? Escuto bem. Então vamos seguir assim, porque eu acho que vai dar para a gente abordar vários pontos. Paulo, como é que você está acompanhando, você que vive lá no sul do Brasil, em Florianópolis, essa catástrofe no Rio Grande do Sul e como é que você avalia o possível impacto econômico? Olha, Santa Catarina, pelo menos Florianópolis, não foram atingidos, né? É um problema grave circunscrito ao Rio Grande do Sul, por enquanto, né? E é grave porque, pela extensão, pela intensidade, não acabou, né? E o que acontece, Léo, do ponto de vista econômico, tem várias implicações, né, políticas, de responsabilização, mas do ponto de vista econômico, é um choque de oferta de grande magnitude que atinge um estado muito importante da federação, né? E o choque de oferta que tem algumas características. Ele, como sempre, reduz a produção, né? Gera impacto inflacionário e gera impacto do déficit público, que o Estado é chamado a reconstruir, ajudar na reconstrução, né? E um ponto menos notado, Léo, é que choques dessa magnitude tendem a produzir concentração significativa da renda, por dois motivos, pelo menos. Um é que eles afetam a oferta de alimentos, elevam os preços, portanto, dos alimentos, e afetam, sobretudo, aqueles setores que têm mais alimentos nas suas cestas, mais pobres, né? E também é comum que as pessoas mais pobres estejam nas partes mais vulneráveis à enchente, né? E sofrem mais com as enchentes. Então, é um fenômeno, a todos os títulos, adverso do ponto de vista econômico e social, né? Como o estado do Rio Grande do Sul é grande, isso tem repercussões até no PIB nacional. No PIB nacional, na inflação nacional, na concentração da renda nacional e no déficit público, que o governo federal vai ajudar. Exatamente. Paulo, eu estava vendo já as primeiras estimativas, né? Havia uma previsão de que a economia do Rio Grande do Sul iria crescer 3,5% nesse ano e já tem projeção de queda de 2%. E que ainda, na verdade, é uma previsão prematura, porque as pessoas não sabem quanto tempo vai levar para essas águas baixarem ou não, quando que as atividades econômicas vão voltar ao normal. Se a gente passa num estado importante, né, como você falou, dessa projeção de crescimento para essa projeção de queda, o que isso impacta no PIB brasileiro? Quer dizer, a gente vai ter um PIB, sei lá, talvez crescendo abaixo de 2 esse ano. Qual que é a sua leitura? Ninguém sabe ao certo, né, Léo, pelas razões que você mencionou e também porque as projeções dos economistas, como sempre, são falhas, né? O que acontece é que o Rio Grande do Sul é um estado, pela sua extensão territorial, pela sua população, pela sua participação no PIB, muito significativo. Então, quando ele sofre um abalo dessa dimensão, os efeitos transbordam para as estatísticas nacionais. Se você observasse antes do choque no Rio Grande do Sul, você tinha uma estimativa de crescimento sujeito a chuvas e trovoadas de 2% do PIB, mais ou menos, né? Vamos ver como é que as previsões dos economistas se modificam. Provavelmente vão cair, né? Mas era possível, o Lula dizia, e acho que talvez com razão, que esses 2% era uma subestimativa de novo, né? Então pode ser que tudo isso fique ainda sujeito, como eu disse, às chuvas e trovoadas. Paulo, você refletiu sobre as causas dessa tragédia? Se isso tem a ver com o neoliberalismo, com o Estado mínimo, enfim. Qual a leitura? Bem, eu não sei, não acompanho tanto o Rio Grande do Sul assim, tem muita gente responsabilizando o governo estadual, do governo do Eduardo Leite, que é do PSDB, por ter não só tomado medidas de precaução, que eram naturais em face da repetição desse fenômeno, né? Não é a primeira vez, é mais grave agora. Mas nos anos recentes tem havido também, né? Então faltou prevenção, mas há uma coisa pior que tem sido dita, não sei se com fundamento ou não, talvez você saiba melhor do que eu. O governo não só não tomou as medidas de prevenção estadual, como desmontou certas políticas
certas políticas de proteção, né? Então, agora começou a temporada da busca de culpados, que é natural que exista isso, porque a responsabilidade é tão grande, o efeito é tão grande que a responsabilidade tem que ser buscada, até para que os homens públicos e o setor privado não sejam reincidentes na falta de prevenção, em atitudes destrutivas, né? Mas eu não consigo responder bem a sua pergunta, não, Léo. Agora, se fosse, por exemplo, um governo de esquerda, você acha que a busca dos culpados seria mais célere no Brasil? Porque, como é a última joia da coroa do PSDB, o discurso predominante na mídia não é hora de buscar culpados, Paulo. Bom, nós já comentamos muitas vezes aqui o viés da mídia tradicional, né? Que é muito simpática ao tucanismo, né? Mas, como você disse, isso é o último cargo importante nas mãos do PSDB. Portanto, é o enterro do partido, né? Porque vai ser difícil, por mais que a mídia tente proteger, a mídia corporativa, por mais que eles tentem proteger, fatalmente isso vai afetar a imagem do governador, do governo do Estado, né? Do Eduardo Leite, né? Então, possivelmente, o PSDB vai desaparecer de vez de postos importantes no Brasil, né? Vou te dizer, já vai tarde, viu? Porque eu tenho a impressão que o PSDB foi um partido que fez muito mais mal do que bem ao Brasil. Terminou o governo Fernando Henrique com apagão e agora tem essa inundação no Rio Grande do Sul, né? É uma situação realmente trágica. E Paulo, você acha que o governo Lula deve fomentar, estimular esse debate sobre os danos do neoliberalismo? Deve politizar a questão ou não? Eu creio que sim, porque há um outro aspecto, é que o neoliberalismo, ele, na sua versão mais radical, ele deixa de reconhecer que nessas emergências, quem socorre é o Estado, fundamentalmente, não o mercado. Ou o Estado ou a ação solidária dos cidadãos, e não o mercado privado, né? Agora, o Lula não vai poder politizar muito, porque ele tem todo o setor liberal, neoliberal, dentro do governo. Então, eu não espero que o Lula vá fazer uma tentativa de politização nesse sentido. Mas é importante deixar claro para a opinião pública que, de novo, sempre que é importante, é o Estado que vem, né, na Aproveitando, reconstrução. no sábado eu entrevistei aqui o presidente dos Correios, o Fabiano Silva, né, que está ali comandando assim, milhares de entregas todos os dias, aquela coisa toda. E os Correios, até ontem, Paulo, eles estavam na agenda da privatização, né? E ele tocou num ponto importante. Ele falou assim: olha, imagina se eu tivesse agora um sócio privado, ou fosse uma empresa privada, e tivesse que perguntar para o sócio: olha, gente, vamos ter que fazer isso aqui, estamos recebendo milhares e milhares de toneladas de doações, vamos primeiro entregar e depois a gente negocia com o governo um ressarcimento das despesas, que é isso que eles vão fazer, né? Eles estão trabalhando na frente de qualquer contratação pelo governo federal. Bom, né? O Lula falou, se não me engano, que ia tirar os Correios da lista das empresas estatais privatizáveis, né? Acho que ele fez isso, não tenho certeza, mas ele chegou a dizer isso. Fez. E, mais uma vez, você vê como é importante ter essa noção, né? O Estado tem que estar presente, inclusive através de empresas estatais, nas áreas estratégicas, onde o setor privado não atua bem, estruturalmente não atua bem. Mas olha, você sabe que os neoliberais menos fundamentalistas existem também, né? Mais moderados assim, eles reconhecem que numa situação de emergência a reconstrução é estatal, né? Até as empresas privadas podem ajudar, serem mobilizadas a ajudar, mas o que pesa mesmo é o Estado, é o orçamento público, né? E pesa também, viu, a solidariedade dos indivíduos, né? Das pessoas, né? Isso pesa muito, né? As pessoas estão ajudando, estão se mobilizando. Isso acontece muito, que as pessoas ficam sensibilizadas. Você sabe que tem um problema filosófico aí, Léo, é que os neoliberais, os liberais, sempre privilegiam a competição. Mas existe um outro lado do ser humano que é forte também, que é a solidariedade. E essa solidariedade aparece nos momentos de emergência como esse que o Rio Grande do Sul está vivendo, né? Exatamente. Paulo, e quando você falou dessa questão do impacto fiscal,
Você acha que é acertada a decisão do governo de, por exemplo, suspender os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul, não olhar tanto para a questão do déficit nesse momento, porque surgiram também alguns discursos na mídia dizendo, olha, veja bem, a crise do Rio Grande do Sul não pode ser pretexto para nenhum tipo de populismo fiscal. É uma piada, né? Tem gente falando isso, CNN, essas coisas, né? Bom, mas é que em qualquer situação no mundo inteiro, mesmo na presença de governos liberais extremados, não tem jeito, você tem que socorrer emergencialmente os afetados. E quem faz isso é o Estado, é a província, é o Estado e é o governo federal, é a União. Não tem jeito. Não tem como dizer, não, cuidado com a responsabilidade fiscal. Ainda mais que esses que pedem responsabilidade fiscal são muito dois pesos, duas medidas, né? Nunca pedem responsabilidade fiscal quando a taxa de juro atinge pesadamente o orçamento do governo via custo da dívida. Então, esse discurso não tem credibilidade nenhuma e é evidente que o Lula não vai cair nessa balela, né? Nessas farrelas. Ele sabe muito bem que ele está sendo chamado a agir. Ele está, até onde eu percebo, está agindo rapidamente, né? Não, e o mesmo Haddad, né, que em tese poderia assumir esse discurso mais fiscalista, não tá se colocando dessa maneira também, né? Não, nem pode, né? O Haddad é um, é um, é um sujeito responsável, mas também um político, sabe que as questões sociais têm precedência sobre o impacto fiscal de curto prazo, né? Exatamente. Paulo, agora vamos falar do grande impacto fiscal no Brasil, que é a taxa de juros. Semana passada foi surpreendente, né? Houve uma divisão no Comitê de Política Monetária, mas o Roberto Campos conseguiu fazer com que o seu lado fosse vitorioso e a taxa de juros só caiu 0,25 ponto, né? Muito baixa, está indo em 10,50 ou 10,75, se eu não me engano, ou caiu de 10,75 para 10,50, algo por aí. Ainda continua entre as mais altas do mundo. Como é que você viu essa decisão do Comitê de Política Monetária? Não foi inesperada, porque o Roberto Campos já vinha dando sinais claros de que tentaria isso. O que foi inesperado foi essa divisão 5, que você mencionou, de 5 contra 4. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Acho que tem uma questão de política aí misturada, né? Que eu gostaria de talvez tentar explicar. Você sabe que o Banco Central é apresentado como técnico e tem que ser visto, portanto, como independente ou autônomo. Na realidade, é uma entidade política, como não poderia deixar de ser, sujeita a influências políticas, para bem e para mal. Mas antes de entrar nisso, a taxa de juros está muito alta. Quais são as consequências de uma taxa de juros muito alta? Muitas. Por exemplo, o déficit público, que a dívida pública é grande e interna, e muito afetada pela taxa de juros praticada pelo Banco Central, direto ou indiretamente. Deprime a atividade econômica, que afeta de novo o déficit público por essa via, porque ao deprimir a atividade econômica afeta a arrecadação do governo. E concentra a renda nacional. E quem são os beneficiários dos juros altos? Não são os pobres que não têm poupança, né? É a classe média para cima e os bancos que têm reservas de caixa e os bancos que querem colocar com facilidade seus papéis junto ao público rentista. Então, por isso é que a mídia corporativa, que, como a gente diz, é um puxadinho do sistema financeiro, sempre apoia a política de juros altos, sempre apoia o Banco Central conservador, né? Agora, você pode me perguntar, mas por que os bancos, qual é o argumento do Banco Central? Não, no meu modo de ver, não há argumento convincente. Tem que cumprir a meta? A meta é ambiciosa demais? Então, por que a meta é ambiciosa demais? Erro do Conselho Monetário, do qual faz parte do Banco Central. E dada a meta, o que explica? Qual é o modelo econômico que ninguém vê que passa de uma meta de inflação X para uma política de juros Y? Eu gostaria de ver esse modelo, nos seus detalhes, né? Para entender qual é o raciocínio detalhado do Banco Central. Então, tudo isso é. Eu espero que esses 4 diretores que o Lula indicou estejam pedindo exatamente isso, que o Banco Central, que o corpo técnico do Banco Central, abra o modelo para eles. Pelo menos transparência interna tem que ter. Eu tenho experiência desses assuntos, dentro de governo, inclusive. Não pode ficar como caixa preta, modelo caixa preta, gerando resultados estranhos. Não pode. Tem que ser questionado isso, né?
É importante, Paulo, lembrar, né, sobre essa questão da taxa de juros também, que a inflação projetada pelo Boletim Focus, expectativa de inflação está em 3,75% para esse ano. Está um pouco acima do centro da meta, mas nada de espetacular. Não, nada que justifique pânico, nervosismo do Banco Central. O Banco Central fica usando uma linguagem estranha, as expectativas estão desancoradas. Sabe o que significa isso? Significa que a expectativa de inflação do mercado, tal como captada e influenciada pelo Banco Central, está um pouco acima do centro da meta, mas está ainda dentro do intervalo. Então tem uma leitura aí muito distorcida, sabe? Até porque as expectativas de inflação do mercado, Léo, não são uma variável exógena. Elas são determinadas em parte pelo Banco Central, pelo governo. Se o Banco Central, dentro de certos limites, atua bem, ele pode influenciar para mal e para bem as expectativas. Entende? Então, eu vejo com muito maus olhos, por exemplo, o Haddad toma a decisão de rever as metas de déficit primário. Decisão delicada. O que se espera do Banco Central? Que não faça ruídos. O que fez o Banco Central? Ruídos. Ficou levantando questões, fazendo mero discursos sobre a importância da responsabilidade fiscal, a incerteza provocada por medidas do Tesouro, do Ministro da Fazenda. Não é assim. Francamente, o Banco Central não pode se comportar como se fosse outro Estado. Ele faz parte do Estado brasileiro. Tem que atuar coordenadamente com o governo. Da mesma forma que acontece com o Federal Reserve, com o Banco Central de outros países que também são autônomos na legislação, mas não passa na cabeça de ninguém que o Banco Central autônomo é de fato independente do Estado. Isso aí não bate nada com nada. Exatamente. E como é que você viu, então, essa questão da divisão, né? Até o próprio Haddad, né? Acho que aí o Haddad também fez bem, Paulo, quando ele disse o seguinte: não existe um Banco Central bolsonarista e um Banco Central petista, porque foram 5 diretores de um lado e 4 diretores de outro. Eu acho que, no fundo, ele também quis ancorar, aí no bom sentido, as expectativas, e como o Banco Central vai mudar no final do ano, ele não quis sinalizar, não, olha, o próximo Banco Central que vem daqui pela frente será um Banco Central do PT, né? E ele tem que fazer, na verdade, essa coisa do equilibrismo ali. Mas como é que você vê? Todos os diretores indicados pela atual gestão votaram numa direção e os outros ficaram com Roberto Campos Neto. Concordo com você, Léo. Acho que o Haddad fez bem de botar um pouco de água nessa fervura, porque a minha leitura, talvez equivocada, que eu estou fora, né? Não conversei com ninguém que está dentro sobre isso, houve um movimento meio estranho, que talvez tenha sido uma casca de banana para o Galípolo e para os outros diretores indicados pelo governo Lula, né? O que se tentou configurar por parte do Banco Central, do Roberto Campos Neto e da mídia, foi uma situação em que o Roberto Campos aparece bem na foto como responsável e o Galípolo e os outros indicados pelo governo Lula como não tão bem na foto, como querendo forçar uma redução que a técnica não recomenda. Então, o Galípolo, no meu modo de ver, meu amigo, eu se pudesse dar um palpite para ele, diria: Galípolo, fala menos. Quanto mais você falar, mais vão tentar te expor. E o Galípolo andou dando umas declarações ligeiramente controvertidas, corretas inteiramente. Mas ele chegou a dizer uma coisa muito correta, que o Banco Central não devia fazer parte da fixação da meta de inflação. Eu sempre disse isso também. Ao dizer essa coisa, entretanto, ele sinalizou uma visão diferente, um ponto importante. E aí começou a fofoca, né? Começou a fofoca, aí o Banco Central, o Copom manobrou de uma maneira que ficaram 5 contra 4. Aí abre o caminho para isso que eu vou dizer, Léo. Olha só, existe uma ala desenvolvimentista do Banco Central que vai prejudicar o controle da inflação quando, infelizmente, o nosso Roberto Campos Neto tiver que sair. O Entende? nosso quadro, né, no Banco Central. Agora, e você acha que o Galípolo está consolidado como provável sucessor do Roberto Campos Neto? Não faço ideia. Suspeito que o mercado e a mídia corporativa gostariam de minar o Galípolo, pintá-lo com cores estranhas, de irresponsável, e induzir o governo Lula a não indicá-lo.
Eu tenho a impressão que o movimento é esse, sabe? Se eu conheço essa macacada da mídia e do mercado, os movimentos nas últimas semanas foram de muita pressão sobre o Galípolo, sabe? Exatamente. Isso. E você chegou a ver uma entrevista do Armínio Fraga em que ele falou que, curioso, né? O Brasil tá sendo elevado pelas agências de classificação de risco. E o Armínio Fraga falou: olha, na minha visão, o Brasil deveria ter sido rebaixado. Muito É bem, patriótico. bem patriótica a fala dele, né? Enfim. Esse pessoal da conservador brasileiro, os neoliberais, o Armínio é bem representativo disso, eles costumam ser mais realistas do que o rei, né? Aí as agências que normalmente são tão travadas, a Moody's deu uma melhoradinha na nota brasileira, apesar do barulho em torno da revisão das metas fiscais. Isso decepcionou pessoas como Armínio, que eu não me lembro agora exatamente o que ele falou, mas ele deve ter falado por aí, na mídia e em conversas, que a revisão da meta fiscal foi inoportuna. Aí não acontece nada, não só as expectativas não mudam, como a Moody's melhora a nota brasileira, ele ficou sem chão, entende? Aí, aí dá essa declaração abstrusa, né, de que o Brasil deveria ter sido rebaixado, né? Exatamente. Francamente, olha, com homens como esse, o Brasil não vai para frente, né? Não vai, não vai. Agora, Paulo, eu queria voltar um pouquinho no tema do Rio Grande do Sul, porque tem um comentário aqui bem interessante, que eu acho que merecia uma resposta econômica filosófica aqui. O Mark 12 fala: nós gaúchos não queremos nada do Estado, somente queremos de volta o que nos pertence. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar uma pessoa afetada pela chuva. Ela pode ter um bem privado, a sua casa, perdeu a sua casa. Então, quer dizer, quem que vai dar? Então, se é o que te pertence a você que vai fazer a sua casa, como vai ser? Mas ela perdeu uma ponte na cidade dela, que é um bem público, por onde passam todos ali e tal, perdeu uma estrada. Quer dizer, como é que você vê esse tipo de discurso? Não queremos nada do Estado, só o que nos pertence. Mas quem que vai dar, quem que vai fazer esse esforço para que a vida volte ao que era antes? Eu me pergunto se o Mark está entre os atingidos pela enchente, direta ou indiretamente, porque é evidente que houve uma destruição de infraestrutura pública e só o Estado pode ajudar a reconstruí-la, né? Basicamente o Estado, né? E quantas pessoas que estão mais pobres, que estão destroçadas nas suas casas, o Estado vai ter que ajudar também, vai ter que dar algum apoio a essas pessoas, né? Então, essa visão liberal extrema não é uma visão boa, Mark, porque não é realista, não é solidária e não é realista. Mas o debate com ele aqui é interessante porque ele coloca um outro ponto que é o seguinte, ó: vamos nos levantar com as nossas próprias mãos. Só deixar os nossos impostos aqui dentro, em menos de 3 anos, vamos sair adiante. Tem uma questão curiosa: o estado do Rio Grande do Sul ele foi muito afetado, Paulo, pela Lei Candir. A Lei Candir que surgiu no governo Fernando Henrique, que tirava os impostos das exportações. E é um estado fortemente exportador. Você já chegou a refletir sobre essa Lei Candir, se ela era boa, ruim para o país? Olha, não posso responder essa pergunta porque eu não tenho examinado isso, viu? Já foi há tanto tempo. E eu entendo o ponto do Mark, realmente, se é verdade que o Rio Grande do Sul está onerado fiscalmente, ele tem um argumento a mais para receber um tratamento favorecido do Estado Federal brasileiro, né? De fato, a Lei Candir prejudicando o Estado exportador, sendo ele um Estado exportador, ele tem um argumento muito forte para medidas como essa que você mencionou, de interrupção temporária do pagamento da dívida do Estado com a União, né? Então, eu vejo assim com bons olhos essas medidas. O Luiz Elcista pergunta: quem é o Estado, Mark 12? O Estado somos todos nós aí que vamos socorrer o Rio Grande do Sul através de impostos, dívida pública, tal, tudo isso. Cláudio Alves, aí voltando ao tema dos juros ali, ó: Faria Lima age mais por ganância ou ideologia? Aí eu já aproveito e te pergunto: a ganância é a ideologia da Faria Lima, Paulo? É, a ganância e a ideologia andam de braços dados na patifaria Lima, né? Ah, É uma gente horrível, viu? É uma gente horrível. É um pessoal que não pensa no país, não pensa no próximo, não pensa nos mais pobres, só vive em função dessa ideologia de que... eu acho que chegou um ponto de um cinismo tal que eles nem têm mais a ideologia liberal clássica, que é vícios privados, benefícios públicos. Eles têm vícios privados, ponto.
se os vistos privados geram benefícios públicos ou malefícios públicos, eu não estou nem aí, entende? Então, é uma versão degenerada do liberalismo, essa que tem no sistema financeiro, não só no Brasil, viu? É um fenômeno do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa. Nos Estados Unidos, Wall Street desempenha esse mesmo papel nocivo, que levou a uma regressão americana. Essa hiperfinanciarização, né, das economias ocidentais capitalistas. Exatamente. E a captura do Estado, né? Quer dizer, através desse poder econômico, eles vão capturando o Estado e impondo uma agenda neoliberal. Você falou que o governo Lula está repleto de neoliberais infiltrados. A Alice se tornou assinante aqui. E aí, Paulo, quero te perguntar o seguinte: saiu hoje pesquisa Genial Quest. O presidente Lula ainda vence a eleição? Vence o Tarcísio, vence a Michele, vence o próprio Bolsonaro, caso ele pudesse concorrer, mas é uma disputa apertada, né? Quer dizer, quando a gente olha o contraste econômico, por exemplo, o Brasil crescendo muito mais do que se previa, o desemprego caindo, os impactos econômicos aparecendo, mas ainda assim, a conversão do ganho econômico em popularidade está muito mais lenta do que já foi no passado. Por quê? É uma pergunta que eu também me faço, viu, Léo? Porque se você olha os dados macroeconômicos, inclusive de mercado de trabalho, o quadro é favorável. A taxa de desemprego aberto caiu, os rendimentos reais habitualmente recebidos aumentaram, né? O PIB cresceu, a inflação está sob controle em larga medida, está um pouquinho acima da meta, mas não está subindo. Então, por que sabe, conversando assim informalmente com pessoas da população mais pobre, o que eu noto é o seguinte: eles reclamam muito da alimentação, do custo da alimentação, da inflação de alimentos, sabe? E isso é um ponto que merece atenção, porque se você olha os dados agregados, você não percebe tanto o problema, mas toda hora as pessoas dizem, não só do povo, como está cara a alimentação, né? Como está cara a alimentação. Então, eu acho que um dos focos muito importantes do governo tem que ser na questão do nível geral de preços de alimentos, que vai ser, inclusive, prejudicado por essa enchente no Rio Grande do Sul, né? Então, mais uma razão para redobrar a atenção nesse terreno. Porque realmente, também se fala, viu, Léo? As pessoas falam assim, o emprego está ruim. E, de fato, se você observar, é engraçado, né? Olha só, se você consulta os jornais, o mercado financeiro, sabe qual é a preocupação? É que a economia está aquecida demais, os salários estão crescendo demais. Já a população tem um ponto de vista bem diferente. Ela que vive a pobreza, né? Os salários estão ruins, o emprego está ruim, a inflação de alimentos. Então você vê que há uma polarização das avaliações entre o mercado financeiro e as pessoas mais pobres. Olha, o Lula, onde é que vai se situar entre esses dois polos? Tem que se situar do lado da população mais pobre e não da conversa do mercado financeiro e da mídia tradicional. Não. Porque se ele ficar distante do povo, ele prepara o terreno para uma derrota em 2026. Você acabou de dizer, ele está ganhando uma por margem pequena. Eu acho que o governo podia ser mais ousado em matéria de política econômica e social, teria que ser mais ousado, não só por motivos eleitorais, mas porque a situação do povo é ruim, né? E a paciência do povo tem limites. Não adianta ficar fazendo discurso sobre o cavalo, coitadinho do cavalo, e dizendo que vai ajudar o povo e não fazendo a coisa ser sentida concretamente, né? Eu não diria nem que o governo está infiltrado de neoliberais, viu? Esses neoliberais foram convidados pelo presidente, pelos ministros, né? E eles fazem um estrago tremendo, na minha opinião, viu? Com poucas exceções, eles funcionam como travas à ação do governo, à ação econômica e social do governo. Eu estou observando, não vou citar nomes aqui, mas o governo fica paralisado porque a máquina, os cargos de comando estão na mão de pessoas que não têm nada a ver com o desenvolvimento social e político do país. São pessoas que até anteontem estavam derrubando o governo do PT, a Dilma. Eu compreendo, Léo, mas o governo Lula está cheio de golpistas de 2020, de 2016, não está? Totalmente. Repleto. Eu, se fosse a Dilma, estaria subindo pelas paredes, não falaria nada, mas estaria muito triste de ver todos os meus inimigos, todos não, mas muitos dos meus inimigos alojados no governo Lula, né?
Isso tem consequência prática. Prática mesmo. As pessoas não fazem ideia, não é só no primeiro escalão. O segundo escalão e o terceiro escalão, volto a dizer, tem influência muito grande, sabe, Léo, na prática dos governos. Porque o presidente da República, os ministros, estão ocupadíssimos com cerimônias, eventos, discursos, audiências. Quem toca o barco é o segundo escalão, o terceiro escalão. Aí você olha para quem está lá no segundo escalão, pô, não são pessoas comprometidas com a questão nacional, com a distribuição de renda, não são. São pessoas de outro campo político que entrou na Arca de Noé. A Arca de Noé foi necessária, mas agora está criando problemas no governo, está travando o governo de maneira muito séria. Ou seja, então, na verdade, assim, mesmo com esses ganhos econômicos, essa trava que você aponta compromete o ganho de popularidade do presidente, né? É porque outro dia eu fiz um pequeno comentário em vídeo, que você até publicou, e eu fui bastante favorável citando os dados macroeconômicos. E eu tinha uma resposta de ouvintes interessante. Vários disseram assim, isso é típico de economista de gabinete. Vem aqui, desce aqui, vê como é que está a situação real. Porque essa dissonância entre os dados agregados e a realidade específica do povo, entende? Vou te dar um exemplo, assim, um pouquinho técnico, mas é rápido. O IPCA do IBGE. O IPCA do IBGE não deveria ser o índice de referência para a política de metas de inflação, porque ele é calculado de acordo com a cesta de consumo de um grupo de 1 a 40 salários mínimos. Então, ele não é o melhor indicador para o que acontece com a inflação dos mais pobres, que são a maioria no país, entende? Então, se o economista como eu está lá no seu gabinete, que bom, o IPCA está dentro do intervalo do regime de metas para a inflação, isso que bom não quer dizer quase nada para quem está lá na ponta comprando a preço caro os alimentos que pesam no índice real para a pessoa pobre, que não é o IPCA, entende? Então, eu vejo com preocupação essa nossa dissociação, nossa, que eu digo, dos economistas, dos analistas, que nós não temos um contato com a realidade. Isso o Lula fala muito, né? Quer que os ministros saiam à rua, sintam a realidade das pessoas, né? Não fiquem lá olhando relatórios do FMI, do Banco Central, da Secretaria de Política Econômica da Fazenda, etc., do IBGE. Não. Nós temos que ver, de fato, o que está acontecendo na ponta, na realidade, né? A gente não tem tempo para isso, às vezes. A gente, que digo, economistas, né? A gente tenta entender a partir dos índices agregados, mas não pode ficar cego por fato de que esses índices agregados, por serem agregados, e às vezes por carregarem distorções, não dão uma noção real do grau de sofrimento da população mais pobre. É isso. Paulo, eu vou te agradecer bastante. A gente já está aqui com o Miguel Rosseto aqui na espera, vai entrar para conceder uma entrevista aqui à Daiane, mas foi muito bom te ouvir e acho que esse impacto aí do Rio Grande do Sul vai ser maior do que muita gente de fato está estimando. Deixa um abraço aí para o Miguel Rosseto, que eu não vejo há algum tempo, e um abraço para você também, Léo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Forte abraço para você.